Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que prazer estar com os amados irmãos nessa noite, né? Já estava aí com saudade de todos vocês. Que Deus continue abençoando cada um dos amados irmãos. Meus irmãos, nesta noite nós estaremos meditando no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos. É interessante que o Evangelho, meus amados, ele tem meio que uma divisão, no sentido de que do capítulo 1 até o capítulo de número 8, nós temos uma perspectiva, a qual Marcos escreve o seu Evangelho. A partir do verso 9 em diante, ele muda o seu foco, o seu ensino. Em que sentido? Mas antes de falar o sentido específico, tem um episódio que é como se fosse o divisor de água deste livro escrito por Marcos, o seu Evangelho. Aquele momento no final do capítulo de número 8, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Então até aquele momento nós não temos nenhum registro antes de que Jesus meio que confirma isso, né? É fato que nós sabemos que Jesus é o Messias, não estou dizendo que não, mas a ideia é que a partir de agora Jesus meio que vai se impor ou se colocar, apresentar-se como de fato o Messias prometido pelo Senhor Jesus. Ou seja, enquanto a primeira parte do Evangelho concentra-se em torno de quem é Jesus, esse é o grande objetivo de Marcos, escrevendo o seu Evangelho, apresentar quem é Jesus. Na segunda metade do capítulo 9 em diante, ele se concentra em apresentar qual o propósito da vinda de Jesus. Do 1 ao 8, ele busca apresentar quem é Jesus, e do capítulo 9 até o término do seu Evangelho, apresentar o propósito de Jesus, no que ele veio fazer, qual a sua finalidade em encarnar-se. Sendo assim, na primeira metade, nós vemos o Senhor Jesus Cristo agindo como perdão, como refrigério, poder, amor sem limites. Todavia, na segunda parte, a partir do verso do capítulo de número 9, tão logo Pedro confessa que Jesus é o Cristo, então Jesus explica imediatamente que agora ele precisava morrer. De agora em diante, Jesus falará com frequência do capítulo 9 dos seus sofrimentos e de sua morte, de maneira que os discípulos, eles tinham grande dificuldade de entender e compreender isso que Jesus passou a falar com tanta frequência para eles. Nós temos estudado no grupo de crescimento acerca da doutrina de Cristo, e estávamos falando justamente sobre isso, porque na perspectiva do judeu, o que ele esperava de Jesus era justamente um Messias, mas o Messias na perspectiva judaica era de alguém político, de alguém que iria trazer liberdade. Lembre-se que o povo era oprimido de certo modo, eles estavam submissos aos romanos, pagando impostos, então não era uma nação livre. Então o que se esperava de um Messias era um libertador político, né? Um rei, um novo Davi, um segundo Davi, né? Alguém que lembrasse o grande guerreiro do passado. Então quando Jesus, a partir do capítulo 9, vem com esse discurso de que agora esse Messias, o Cristo, precisava morrer, isso era muito difícil dos discípulos assimilar esse ensino do Senhor Jesus Cristo. Assim, a segunda metade de Marcos nos mostrará porque a cruz, ela era tão necessária. A segunda metade começa a trazer o foco em mostrar que de fato a cruz, ela sim,
era a verdadeira conquista, e não a liberdade política, uma liberdade como nação. Então esse é o foco do evangelista. Na primeira metade do evangelho, Marcos, ele chama a atenção que Jesus está convidando pessoas para segui-lo. Mas agora na segunda metade, ele vai apresentar Jesus mostrando as consequências que é de quem decidiu seguir a Cristo. Porque o sofrimento que Jesus vai enfrentar, ele de um modo ou de outro, não na mesma medida, intensidade, é fato, mas ele também é algo natural para aqueles que decidem seguir o Senhor Jesus. Então na primeira metade é o convite a segui-lo, e na segunda metade agora é as consequências de quem de fato põe a mão no arado. Assim como a cruz e a glória estão associadas à vitória de Cristo, do mesmo modo os discípulos do Senhor Jesus também precisavam entender, e nós precisamos compreender, que a cruz também está associada à nossa vitória em Cristo. Então, meus amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, justamente aí nessa emenda, desse período de transição. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo de número 9 do Evangelho escrito por Marcos. Capítulo de número 9 do Evangelho escrito por Marcos. Nós vamos ler a partir do verso 2, porque o verso 1, ele está muito diretamente conectado ao que está ensinando no capítulo 8. Então é como se fosse uma continuação, certo? O versículo de número 1. Então depois daquele episódio que Pedro confessa Jesus como Cristo, e Jesus traz alguns ensinos daquilo, ao verso 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por este ajuntamento solene. Nós somos gratos ao Senhor por podermos juntos entregar, Deus, o nosso culto, a nossa adoração a Ti, na convicção de que o Senhor agrada-se desse momento, de que está recebendo o nosso louvor. Nós também te pedimos que nesse momento da exposição da Tua Palavra, que o Senhor possa trabalhar na nossa mente e coração, para que possamos aprender mais de Ti, Deus. Fala conosco nessa noite, nos instruindo, nos capacitando e nos orientando à luz da Tua santa e preciosa Palavra, Deus. Sede conosco, essa é a nossa oração. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Meus amados irmãos, séculos antes desse episódio que nós acabamos de ler, nós
ficamos sabendo, à luz da revelação veterotestamentária, ou seja, à luz do Antigo Testamento, de que lá no livro de Êxodo, Deus também apareceu no monte e no meio de nuvens. E lá na situação, a voz do Pai saía dessas nuvens, e diz as Escrituras que o povo de Deus ficava apavorado em ouvir a voz do Senhor. Então Moisés meio que passou a ser o representante do povo, né? O povo chegou para Moisés: Moisés, vai lá, fala com Deus e você nos repassa, né? Estamos assustados aqui com a voz do Senhor. E nós, lendo o texto lá do Antigo Testamento, sabemos que Moisés sobe ao topo do monte, e depois da comunhão com Deus, há um momento que Moisés implora para ver a glória de Deus. Como descreve Êxodo, capítulo 33, 20 ao 23, Moisés diz assim: rogo-te que me mostre tua glória, tua grandeza infinita em beleza indescritível. E Deus respondeu a Moisés: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não verás a minha face. Moisés, meus amados, ele pede para ver a glória de Deus, para ver Deus face a face, mas o simples fato, né, de poder de contemplar Deus não face a face, já foi algo muito extraordinário. Diz o texto lá no Antigo Testamento que Moisés desce do monte refletindo a glória de Deus. O Deus Todo-Poderoso diz para Moisés que ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então Deus se revela parte, né, da sua glória para Moisés poder contemplar. Mesmo assim, o que Deus revelou para Moisés foi suficiente para Moisés exalar, refletir a glória de Deus. Então, nesse texto em que lemos, no Evangelho escrito por Marcos, séculos depois, estamos novamente no topo, agora de um outro monte. E aqui, do mesmo modo como descrito em Êxodo, a glória de Deus aqui, ela também é manifesta. A extrema brancura, diz o texto, a resplandecência faz com que as roupas de Jesus, diz o texto bíblico, fique como nenhum lavandeiro da terra poderia branqueá-las. Então a glória de Deus, assim como aconteceu no Antigo Testamento, nós vemos agora no Evangelho, ela é manifesta também ali no topo do monte. Temos um monte, igual lá em Êxodo, temos a voz do Pai saindo do meio das nuvens, e nós também temos aí, no texto de Marcos, a presença de Moisés. E a pergunta seria: será que temos de novo o episódio do Monte Sinai? A resposta é não. Porque aqui há uma mudança muito clara. Há de fato alguns paralelos na passagem, mas nós podemos notar uma mudança de 180 graus, uma mudança muito diferente, pois Moisés diz lá no Antigo Testamento que ele apenas refletia a glória de Deus. Assim como o sol reflete o brilho, perdoe meus amados, assim como a lua reflete o brilho do sol, pois sabemos que o sol não tem luz própria, aquilo que nós vemos é apenas refletindo o brilho do sol,
Moisés, ele desce do monte, lá no Antigo Testamento, refletindo a glória do Pai, mas aqui de maneira muito diferente. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo sendo glorificado, Ele que é a fonte que produz essa incomparável glória de Deus. O próprio Deus encarnado é que estava ali no topo do monte, Ele que é a glória pura em si, dele se revela, dele se emana toda a glória. Jesus, meus amados, não aponta para a glória, mas Jesus é de fato a própria glória, porque Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade encarnada. E ali ele revela a sua glória a 3 de seus apóstolos, diante de Pedro, diante de, como diz o versículo 2, diante de Tiago e diante de João. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo de número 3, Jesus é o resplendor da glória, Ele é a representação exata do ser de Deus, Ele é o próprio Deus. Então, meus amados, nessa passagem de Marcos, também acontece uma coisa extraordinária, e eu gostaria de levá-los a refletir sobre isso. Deus diz lá no livro de Êxodo que não ia se revelar a Moisés, porque se Moisés contemplasse a face do Senhor, ele morreria. E minha pergunta é, por que Pedro, Tiago e João viram o Deus Todo-Poderoso revelado face a face e não morreram? Então esse é o meu objetivo, de trabalhar nessa noite, buscarmos observar à luz das Escrituras, por que esses homens viram Deus face a face, a glória revelada do Pai, e eles não foram fulminados? Por que eles não morreram? Então, meus amados, é por isso que nesse monte aqui, onde Jesus foi transfigurado, observem comigo aí, por favor, o versículo 6. O texto diz que Pedro não sabia o que dizer, pois ele estava o quê? Minha tradução aqui, apavorado, porque ele é um judeu, ele conhece as Sagradas Escrituras, ele sabe que ninguém pode ver a face de Deus, se alguém vê a face de Deus, morre. Então ele fica apavorado, ele fica sem saber o que dizer, ele diz, pronto, minha vida acabou aqui, não tem mais o que fazer. Então, é isso, meus amados, que nós vamos observar. E aqui ele gaguejando, diz o versículo 5, alguns eruditos do Novo Testamento, estudiosos do grego, que dizem aqui que esse texto aí do verso 5 é como algo muito preocupado, diz, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer 3 tendas, vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para ti e outra para Elias, para nós. Soa como uma proposta meio que desconcertante. Por que Pedro está sugerindo fazer 3 tendas ali em cima do monte? Vamos, portanto, observar um pouco melhor. A palavra tendas, meus amados, a expressão tendas, ela tem um significado grego que significa bem tabernáculo, certo? A palavra tendas significa tabernáculo. Então, basicamente, é isso que Pedro está dizendo. Senhor, vamos fazer aqui tabernáculos. A ideia é, depois que a glória de Deus desceu ali sobre o Monte Sinai, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus precisou, a partir dali, para a ira de Deus ser aplacada e não consumir a vida deles, precisou-se de um tabernáculo. O tabernáculo é um local, meus amados, onde se faz sacrifícios, onde se tem um sacerdote, onde alguém intermedia pela vida de alguém. Por exemplo, o sumo sacerdote, quando uma vez no ano ele ia entrar no Santo dos Santos para aspergir sangue em perdão de todas as pessoas,
Era feito um sacrifício por ele no tabernáculo, na tenda, para que ele fosse ali perdoado dos seus pecados, para ele se achegar à presença do próprio Deus. Então o que Pedro está dizendo é isso: só resta uma saída para nós, para mim, para Tiago e para João. É o Senhor Jesus Cristo que providenciar umas tendas, ou seja, fazer aqui alguns sacrifícios para expiação do nosso pecado, ou caso contrário, nós estamos perdidos e iremos padecer. Então, meus amados, Pedro diz o texto que depois ele ainda ouve uma voz, depois de estar com medo, já vendo Jesus transfigurado, vê Elias, vê Moisés. O texto diz que a seguir, no verso 7, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escute o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles estavam, meus amados, na presença do próprio Deus, revelado, diante da glória do próprio Pai. Mesmo assim, eles não morreram. Então, meus irmãos, nós vamos buscar compreender aqui qual o objetivo de Jesus, de revelar-se diante daquele monte para os seus discípulos, e também buscar compreender por que não aconteceu nada com aqueles amados irmãos. Então, o fato é que Moisés e Elias, eles foram pontes que apontavam, revelavam algo, ensinavam algo ao povo de Deus. Mas aqui nós estamos diante do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o sacerdote, o sumo sacerdote por excelência. A ideia é, meus amados, por meio de Jesus, eu e você, nós podemos cruzar a distância que nos separa de Deus e mesmo assim não sermos fulminados pela presença de Deus. Por meio de Moisés, por meio de Elias, por meio de nenhum outro sacerdote, por meio de nenhum outro profeta, era possível o homem cruzar a linha de separação entre ele e o próprio Deus revelado. Mas em Cristo, somente em Cristo, é possível isso acontecer. Na verdade, em Cristo, nós somos inseridos na presença do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é o templo. Jesus, na verdade, é o próprio tabernáculo que põe fim a todos os demais tabernáculos. Jesus, ele mesmo se fez sacrifício para substituir todos os outros sacrifícios. Quando a nuvem desceu, que os discípulos puderam ouvir ali a voz do Pai falando naquela nuvem, diante do misto de medo que o texto diz que eles estavam sentindo, que era natural, com medo de morrer, mas imagine como deve ter sido gostoso, como deve ter sido precioso aquilo que Pedro, Tiago e João experimentaram de ter sido ali acolhido pelo próprio Deus revelado, né? Ser rodeado ali pela glória do próprio Deus e ter sido ali abraçado pelo esplendor da glória do Pai. Pedro, Tiago e João, meus amados, experimentaram ali o que eu vou chamar aqui de adoração. Eles experimentaram de uma adoração. Adoração, no sentido que eu estou usando a palavra, é uma prévia daquilo porque todos os corações anseiam. Tenha você consciência disso ou não. Se formos bem francos, meus amados, conosco mesmo, nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer. A Bíblia já diz isso. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter a melhor família, você pode estar na melhor igreja, você pode estar na melhor cidade, você pode ter tudo que esse mundo
pode te dar absolutamente tudo, tranquilidade, harmonia, familiar. Imagine um céu, mas mesmo assim, a Bíblia diz que eu e você vamos sempre sentir falta de alguma coisa. E esse algo que nós vamos sentir falta é o que esses homens aqui experimentaram, é de adoração. Para tentar fazer com que vocês raciocinem comigo, eu gostaria de fazer uso aqui de um trecho de um famoso livro do C.S. Lewis, O Peso da Glória, que nesse livro ele diz o seguinte: a sensação de que neste universo somos tratados como estrangeiros, o anseio por ser reconhecidos, encontrar alguma resposta, cruzar esse abismo que se escancara entre nós e a realidade, é parte de nosso inconsolável segredo. E por certo, a partir desse ponto de vista, a promessa da glória torna-se altamente relevante para nosso mais profundo desejo, pois a glória significa boa harmonia com Deus, a glória significa aceitação por Deus, a glória significa a resposta de Deus, a glória significa ser reconhecido e ser recebido pelo próprio Pai. E ele continua dizendo: a porta a qual batemos por toda a nossa vida, ela só se abrirá quando nós estivermos com o Pai. Então a ideia, meus amados, que eu e você, nós necessitamos de alguma coisa. Podemos ter tudo aqui nesse mundo, mas o mais precioso, o que mais precisamos é do próprio Deus. E a ideia de adoração aqui que eu quero falar nessa noite é muito mais do que você crer. Eu creio em Deus, então eu vou para o culto, eu vou adorar o Senhor. A ideia é muito mais do que isso. Antes de terem subido ao alto daquele monte, Pedro, Tiago e João, eles criam em Deus. Pedro até faz uma revelação que iniciei a mensagem falando. Ele diz que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus bendito. Ele crê no Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa é você crer, outra coisa é você experimentar. Agora eles experimentaram essa adoração. Eles foram envoltos da presença de Deus. Eles puderam desfrutar isso que C.S. Lewis chama da prévia do que nós anseiamos, a ideia de você poder contemplar a face de Deus, a ideia de você ser envolvido nos braços do Deus Todo-Poderoso. Então foi isso que eles experimentaram, eles foram acolhidos pelo próprio Pai. Depois que tudo passou, eu fico imaginando o coração daqueles 3 homens, querendo conversar alguma coisa, perguntar a Jesus, mas diz o texto, a partir do verso 9, enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então Jesus já cortou o assunto. Eu acredito que eles tinham muitas coisas para perguntar a Jesus, mas Jesus meio que diz para ele, deixe isso para depois. Então enquanto eles desciam ali do monte, eles estavam desejosos, tentando entender, mas aqui Jesus mostra que aquela transfiguração é um vislumbre, primeiramente, do que o reino de Deus está para ser inaugurado com a morte de Cristo, e segundo, um vislumbre do que nós iremos desfrutar em plenitude no retorno do Senhor nos fins dos tempos. Meus irmãos, quando nós olhamos o capítulo de número 1 do Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 1, na abertura do ministério de Jesus,
Lá nós vemos que Jesus foi batizado, desce sobre o Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus também fala ali do céu, a voz de Deus também do Pai ali aparece. Então ali o Senhor Jesus Cristo, ele naquele batismo, ele é fortalecido para começar o seu ministério, um ministério de ensino, um ministério de cura. Então ali ele é fortalecido no seu batismo. Ali ele é envolvido, com a glória de Deus no seu batismo, para ser fortalecido para o que iria acontecer com ele durante o seu ministério terreno. E aqui em Marcos 9, Jesus mais uma vez também é fortalecido para aquilo que ele vai enfrentar logo mais, que é a cruz que ele vai ter que suportar. Mas não é somente Jesus nessa experiência aqui que é fortalecido. Os próprios discípulos, eles também são fortalecidos pela experiência que eles desfrutaram. Deus também estava preparando aqui não somente Jesus para a cruz, mas o Pai também estava preparando os discípulos para o teste que eles tinham que suportar quando o mestre deles fossem retirado. Eu gostaria de te fazer refletir agora nesse momento, para você tentar entender o que eu quero falar aqui nessa noite. Imagine que alguma vez na sua vida você já teve uma experiência desse tipo. De que tipo? Quando o amor e a compaixão de outra pessoa te ajuda no momento de sofrimento. Quando você está passando por muita dor, por muita dificuldade, por muito sofrimento, e você tem alguém que de fato demonstra amor para com você, alguém que demonstra compaixão com a sua vida. Imagine uma cena como essa, você precisando, e você ter alguém que faz isso por você. Alguém que, em vez de querer aprovação sua, é alguém que vai estar sempre ali te encorajando, incondicionalmente, independente das circunstâncias, sempre buscando te fortalecer, e você ali vai perdendo medo de tomar as suas decisões. Imagine você ter alguém que quando em um encontro, ele sempre te faz crescer, ele sempre te faz contemplar a beleza da vida, ele sempre te faz neutralizar as ansiedades que tanto te atormenta, esse alguém que sempre te traz esperança. Então você imagine, você tem alguém como esse, e caso tivesse esse tipo de ajuda com mais frequência, imagine como seria a sua vida. Nossa vida seria muito melhor se nós tivéssemos sempre alguém desse modo. Os problemas não fariam de você trazer tristeza, angústia. Pelo contrário, com alguém te encorajando desse modo, os problemas te trariam mais sabedoria, te traria mais profundidade, te traria mais força e vigor. Ao invés das lutas e as dificuldades, te trazer amargura, te trazer dureza e te trazer tristeza para a sua vida. Imagine você tendo alguém desse modo. Então o sofrimento não faria de você uma pessoa com mais compaixão? Certamente sim, porque você iria espelhar aquilo que alguém estava demonstrando com você. O fracasso faria de você uma pessoa com mais experiência, com mais oportunidade de melhorar nas próximas oportunidades. É claro que se eu e você tem alguém que sempre nos apoia, isso certamente aconteceria. Mas resta uma grande pergunta: como conseguimos mais desse tipo de aprovação? Como é que nós podemos conquistar mais desse tipo de encorajamento? Como é que nós podemos encontrar mais desse tipo de amor? Será que é em nossa família? Será que é em nosso cônjuge? Será que é em nossos irmãos em Cristo?
O grande detalhe, meus amados, é que muitas vezes nós estamos esperando demais das pessoas, além do que ela pode dar, e elas não são as pessoas mais adequadas para nos dar o que nós queremos, os grandes anseios da nossa vida. Por isso que muitas vezes há muita cobrança em relacionamentos, porque nós às vezes cobramos do cônjuge mais do que ele pode nos dar, mais do que ele pode nos oferecer. Muitas vezes nós cobramos dos familiares muito mais do que eles têm para satisfazer a nossa vida. Então daí que nós enfrentamos alguns problemas em nossa vida. Então eu gostaria de observar no texto que a resposta para você experimentar o que esses discípulos experimentaram é justamente você seguir no caminho do que nós estamos chamando aqui de adoração. Ou seja, você deve ter acesso à presença de Deus por meio da adoração. Você precisa ver com mais clareza em sua mente aquilo que Deus tem feito por você, do que está fazendo e como Ele está disposto a te abraçar, cuidar de você, você poder experimentar mais os braços de Deus te acolhendo e te confortando. Você sim, com esses momentos, você vai aprender a se sentir útil, um coração que está sendo amado e cuidado por Deus. Talvez algo que somente Deus pode te oferecer, você está esperando do seu cônjuge, você está esperando dos seus filhos, familiares ou de outras pessoas, mas se você continuar desse modo, você não vai conseguir encontrar, e muitas vezes você vai só se decepcionar e se machucar, porque na verdade tem coisas que somente Deus, Ele é o único que pode te oferecer. Ele te oferece isso por meio da adoração. Uma coisa é ouvir dizer algo sobre alguém, outra coisa é você experimentar. Imagina uma situação, alguém chega para você e fala muito de uma pessoa para você. Diz: rapaz, fulano de tal é muito legal, fulano de tal é isso e aquilo, enche a bola daquela pessoa. Mas você só ouve falar do que as pessoas dizem sobre aquela pessoa. Mas chega um determinado dia que você conhece aquela pessoa, e você pode experimentar, conviver com tudo aquilo que as pessoas falaram. Então certamente sua atitude vai ser: puxa vida, cara, realmente essa pessoa é tudo aquilo que me disseram. E quando você experimentar e sentir isso daquela pessoa, vai ser muito mais maravilhoso do que as pessoas comentaram dela, porque antes era só um conhecimento, agora você vai desfrutar da convivência com aquela pessoa. Mas se nós não experimentarmos, nós nunca iremos de fato entender daquilo que nós muitas vezes cremos. Então, meus irmãos, uma coisa é saber que o glorioso Deus ama você. A Bíblia diz que Deus nos ama, que Deus preocupa-se comigo e com você. A Bíblia diz que Deus cuida de nós. Mas outra coisa totalmente diferente vai ser eu e você experimentar esse cuidado de Deus por nós, experimentar o amor que Ele tem para comigo e com você. E o que quer que a vida lhe trouxer, você precisará dessas experiências que esses homens puderam desfrutar em vida, que certamente só elas poderão te fortalecer. A transfiguração, meus amados, ela não foi um truque milagroso para os discípulos crerem na divindade de Jesus. A transfiguração, ela foi uma experiência de uma adoração coletiva, que é algo que nós precisamos para enfrentar as lutas e as dificuldades do nosso dia a dia. Mas caminhando para o final, para a minha conclusão, eu gostaria de pensar o seguinte com vocês: como então podemos ter acesso à presença de Deus desse modo? Como é que eu posso experimentar isso? Essa adoração que é tão importante para a minha vida. Como podemos ter essas experiências antecipatórias? Jesus
e seus discípulos mal tinham descido do monte, e observa aí o que acontece a partir do versículo 14. O texto diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, vieram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou aos discípulos dele, né? Aqueles que não tinham subido o monte, os que tinham ficado embaixo. Subiu 3 com Jesus, que viram a glória do Senhor, e ficou 9 dos apóstolos, né? Então Jesus perguntou a eles: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu. Não foi os discípulos que responderam, daquela outra multidão. Porque aqui acontecia o seguinte: de um lado estavam os 9 discípulos de Jesus, e de outro os fariseus e uma grande multidão discutindo. Então Jesus pergunta a eles o que é que está acontecendo, e um da multidão chega e diz o seguinte, verso 17: um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído por um espírito mudo, e este, sempre que se apodera dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então, meus amados, observe aqui a situação, né? Os discípulos não puderam resolver a situação. Aí diz o versículo 19: então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, observe o que é que o pai da criança diz: mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então, meus amados, presta atenção aqui, o que está acontecendo. Um grande tumulto. Um homem traz a criança endemoniada, os discípulos não conseguem expulsar, os fariseus começam a encher a mente do povo. Daqui a pouco estão os fariseus e o povo, tudo contra os discípulos, certamente os discípulos acuados, doidos que Jesus retornasse. Mas diante desse cenário, eu nem quero chamar a atenção aqui para o jovem que estava endemoniado, eu não quero chamar, que não é o objetivo meu nessa noite, não quero chamar a atenção para os discípulos que ficaram embaixo do monte, nem quero chamar a atenção para os fariseus, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma pessoa da multidão, que era o pai da criança. O pai da criança que estava passando por muitas lutas e por muitas tentações, muitos sofrimentos. Então diz o texto bíblico que ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda meu filho. E Jesus disse: se posso, tudo é possível ao que crer. Então o homem diz o seguinte: eu creio,
ajuda-me na minha incredulidade. Eu quero chamar a atenção para o fato de que esse homem, ele admitiu que ele está tentando, ele admitiu as suas fraquezas, ele admitiu a sua dúvida. Por meio de Jesus, meus amados, o que eu quero chamar a atenção de maneira prática para mim e para você nessa noite é que nós não precisamos ser perfeitamente justos. Infelizmente há crentes que querem ser mais justos do que todo mundo, mais santos do que todo mundo. Diante de Cristo, eu e você não precisamos nos apresentar como pessoas perfeitas. Diante de Cristo, nós precisamos apenas reconhecer a nossa impotência, mostrar que de fato eu e você somos fracos, e só assim é que eu e você vai conseguir ter acesso à presença de Deus. Imagine só que a resposta de Jesus para esse homem poderia ter sido a seguinte: eu sou a glória do próprio Deus em forma humana. Eu acabei de descer do monte, lá eu me transfigurei, lá eu me revelei como soberano Criador. Então você, já que não tem fé, não tem tanta suficiência, está tão fraco, então purifique o seu coração, confesse os seus pecados, livre-se de suas dúvidas, livre de suas hesitações. E uma vez que você tenha redimido tudo isso, quando você estiver com o coração puro, quando você de fato crê na cura do que você precisa, então só assim você me procure. Jesus fez isso com ele? Não, ele nem fez isso com aquele homem e não vai fazer isso nem comigo, nem com você. Jesus não disse isso. Então, meus amados, Jesus diz, esse homem diz: eu não tenho uma fé inabalável, eu estou tomado por dúvida, eu não consigo reunir forças necessárias. Essa luta que meu filho vem passando já vem me atormentando há muito tempo. Eu estou desesperado espiritualmente, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muita falta de confiança. Mas o que é que Jesus faz com esse homem? Jesus acolhe esse homem. Então isso aqui, meus amados, é a verdadeira fé redentora. Em Jesus, nós não precisamos ter fé em nós. Nós precisamos ter fé em quem? Em Jesus. Não caia nesse equívoco religioso que você tem que ter fé em você, que você tem que ser forte, que você tem que crer, que você tem que ser melhor do que as pessoas. Nunca se acha o melhor, porque você na verdade vai ser sempre o pior. O pior de todos é o que é o melhor diante de Deus. Deus só recebe aquele que é desgraçado, limitado. Quem é bom e perfeito não serve para Deus. Nunca queira ser melhor do que outros, porque senão você não tem acesso à presença de Deus. Deus espera o pior das pessoas, porque Ele quer aquelas pessoas que demonstram de fato que são impotentes. É preciso admitir que eu e você não somos justos. É preciso admitir que eu e você precisamos de ajuda. É preciso admitir que nós, de fato, precisamos disso de Deus. E quando nós fazemos isso, aí nós estamos adorando a Deus de verdade. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te acolher. Ele vai te tomar nos seus braços. Ele vai te tomar nos braços dele. Ele vai te trazer para o aconchego dele. Ele vai te mostrar a bondade dele. Ele vai te mostrar a misericórdia dele. Mesmo que você esteja como Pedro, Tiago e João, diante do Deus Todo-Poderoso, se tremendo de medo, achando que você será fulminado porque você é um pecador, do contrário, você vai desfrutar do cuidado, do amor de Deus para com sua vida. Mas isso só irá acontecer quando nós reconhecermos as nossas limitações, as nossas miserabilidades. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, ele mostra, meus amados, aqui que
o mal de fato existe, né? Estamos aqui diante de um jovem que está endemoniado. Então o texto de Marcos mostra que o mal é presente em nosso meio. Nós não podemos pensar que o mal não existe. O mal, o inimigo, diz a Bíblia, que ele está em nosso derredor todo o tempo para nos destruir, tentando nos derrubar. Mas Cristo Jesus, na glória soberana, é Ele que destrói o mal, Ele que nos acolhe das nossas fragilidades. Nós não somos aqueles que têm que lutar contra o mal para ser perfeito. É Ele que derruba o mal, é Ele que controla o mal, é Ele que triunfa sobre ele, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses em 2,15, ele despojou os principados e as potestades, os expôs em público, na mesma cruz triunfou sobre eles. Aqui no texto Jesus demonstra poder sobre o mal, Jesus expulsa o demônio, e Jesus faz isso cabalmente na cruz do Calvário. Então, meus amados, diante do mal que nos cerca, que é uma realidade em nosso meio, precisamos sim buscar forças no Senhor para resisti-lo, mas nós não somos chamados a vencê-lo. Nós não somos chamados para querer apresentar-se como os perfeitos, como os melhores, como aqueles que não falham, como uma verdadeira vitrine. Esse tipo de pessoa nunca irá desfrutar da presença de Deus, porque Deus vai acolher nos seus braços aqueles que, como esse homem, reconhecem que são frágeis, reconhecem que são limitados e reconhecem que não têm fé, muitas vezes, o suficiente. É esse tipo de pessoa que vai experimentar a bondade e o cuidado de Deus. Naquele monte, por meio do Espírito Santo, Deus estava fortalecendo, o Pai estava fortalecendo Jesus para a sua missão, para o sofrimento que ele teria que enfrentar, que ele iria derrotar o mal na cruz, como de fato derrotou. Mas Deus também estava fortalecendo os seus discípulos, mostrando a Pedro, Tiago e João, que por meio dele todos nós iríamos aprender que o próprio Deus, o Criador da glória, o Senhor revelado, em Cristo nós não precisamos temê-lo, mas é nele que está o nosso refúgio, é nele que está a nossa fortaleza, é nele que nós podemos ser sinceros e claros com as nossas limitações, que nos braços dele nós de fato seremos acolhidos. Pode ser que você saiba intelectualmente que Deus te ama, mas às vezes vai ser preciso você de fato reconhecer suas fraquezas e se colocar diante do Pai, para você poder experimentar o cuidado e o amor de Deus para você. Não sinta-se pior do que ninguém, porque você acha que não tem a fé que os outros têm, porque você não olha e não acha que você tem a espiritualidade que os outros demonstram ter. Não sinta-se amedrontado com isso, não sinta-se melhor do que os outros. Mas lembre-se que é esse tipo de atitude, de que reconhece as fraquezas e as limitações, como aquele homem da parábola que diz: Deus, sê propício a mim que sou pecador. É esse tipo de pessoas que Deus está de braços abertos para acolher. Então, meus amados, você e eu somos filhos amados do Pai. Deus pagou um preço infinito por mim e por você. Ele se entregou naquela cruz, sofreu todas as dores, sofreu todas as lutas, mas ali ele venceu a morte, e ele já provou, que ama a mim e a você. Então, ao invés de nos abatermos diante das lutas, busque adorar a Deus. Então, meu convite, à luz do texto bíblico, é esse. Lembre, você tem alguém que pode te ajudar em todos os momentos difíceis. Diante de todas as suas faltas, limitações, se apegue a Jesus. Chegue para Ele, busque auxílio dEle. Faça como aquele homem: Senhor, me ajuda. Eu sou fraco na fé, eu sou limitado, mas tem misericórdia de mim. Então, assim como o Pai diz que Jesus era o Filho amado dEle, em Cristo Jesus, eu e você também fomos feitos filhos de Deus. Então eu e você, pode ter certeza, também somos amados pelo Pai. Quando buscar a Deus com o coração arrependido,
reconhecendo sua impotência, você na verdade está adorando. E cada vez que você fizer isso, pode ter certeza que você estará sendo envolvido nos braços de Deus. Nos momentos que você fizer isso, a sua alma ganhará um pouco mais de brilho. A sua alma ela vai refletir a glória do Deus Todo-Poderoso. E você se sentirá cada vez mais preparado para enfrentar as lutas e as dificuldades que forem postas diante de você. A força não está em mim e nem está em você. A força para seguirmos em frente está quando eu e você entender que somos limitados e buscarmos a Deus confessando essa limitação. Aí sim vamos estar sendo acolhidos nele e vamos estar sendo fortalecidos nele, e certamente conseguiremos seguir em frente, enfrentando as lutas e as dificuldades, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E assim você estará adorando. Então minha oração e meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor aplique essas verdades do texto bíblico no coração dos amados irmãos.